Excelentíssimo senhor presidente, senador Eduardo Amorim, que, como muito bem frisou, é um membro, eu não diria mais honorário, é um membro atuante e com atuação bastante eficaz e diligente da nossa Associação Nacional dos Procuradores de Trabalho, tendo em vista a parceria constante na defesa dos temas que são mais caros aos membros do Ministério Público do Trabalho e, portanto, os associados da ANPT na defesa dos direitos sociais. Obrigado. Saúdo Vossa Excelência e aproveito a oportunidade para, mais uma vez, agradecer pela gentileza e da proposta, junto com diversos outros senadores e senadoras, para a realização desta sessão especial em homenagem à ANPT. Saúdo também a senadora Ana Amélia, o senador Valdir Raupp, a quem agradeço imensamente pelas belas palavras dirigidas à associação e parabenizo-os também pelos belos pronunciamentos. Senhor Corregedor Nacional do Ministério Público, aqui representando o CNMP, juntamente com o conselheiro Alessandro Tramujas, com o conselheiro Fabiano Silveira, que inclusive é representante desta casa, indicado que foi pelo Senado Federal para o Conselho Nacional do Ministério Público. Agradeço as presenças de Vossas Excelências. Senhor Procurador-Geral do Trabalho, Luiz Antônio Camargo de Mello, representante maior da nossa instituição, do Ministério Público do Trabalho, é também uma honra ter a presença de Vossa Excelência, e o ministro Lélio Bentes Correia, que aqui representa o Tribunal Superior do Trabalho, mas também é da casa, como gosta de dizer, com frequência, porque não só pela sua brilhante atuação na sua carreira enquanto integrou o Ministério Público do Trabalho, mas também como presidente que foi da Associação Nacional dos Procuradores de Trabalho. Então, agradecemos a presença de Vossa Excelência e realmente também é uma honra. Colegas do Ministério Público do Trabalho, diretoria da ANPT está praticamente toda presente aqui, alguns colegas, infelizmente, por outras razões, não puderam comparecer, colegas do Ministério Público do Trabalho, tanto daqui de Brasília, da Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região, quanto da Procuradoria-Geral do Trabalho, de outras regionais que aqui se encontram e abrilhantam essa plateia, colegas de outros ramos do Ministério Público, temos representantes do Ministério Público Federal, Ministério Público Militar, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, inclusive o presidente da associação da MPDFT representa aqui também a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, agradecemos essa presença, colegas de diversos ramos do Poder Judiciário, juízes federais, juízes do trabalho, juízes militares da União, representantes das respectivas associações também aqui presentes, advogados, Tonilton Correia, aqui indicado pelo presidente da OAB, e também integrante, membro assíduo, vice-presidente da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, senhores ex-presidentes, muito em breve, se espero não falhar em algum nome, mas pretendo mencioná-los um por um, senhoras e senhores advogados também, os colegas e parceiros constantes da escritório da Aristides Junqueira Alvarenga, do Aline Roberto, também que aqui brilhante, auditores fiscais do trabalho. Senhoras e senhores, peço desculpas inicialmente se deixei de mencionar alguém, mas espero que se sintam representados por esta saudação inicial. Gostaria, antes de mais nada, de frisar que é uma verdadeira e enorme honra para a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, me permito um pouco de informalidade e referir-me a ela como a nossa querida ANPT, é uma honra a realização desta sessão hoje, em decorrência do aniversário da ANPT, ocorrido agora de 34 anos, agora no corrente mês de fevereiro, a realização desta sessão nesta Casa Legislativa, formada por cidadãos que foram para aqui, passaram a aqui integrar esta casa justamente em decorrência do voto dos seus concidadãos, dos seus estados. Temos representantes, como todos sabemos, de todas as unidades federativas, e é verdadeiramente uma enorme honra, não só para a associação e para a sua diretoria, mas para todos os associados. Inquestionavelmente, esta homenagem que recebemos à ANPT, recebemos nesta data. E eu fico muito à vontade para falar na honra que é para os associados, porque se agraciados que fomos, eu e os valorosos colegas da diretoria, com os votos dos colegas do país inteiro para hoje integrar a diretoria da ANPT, e se hoje estou presidente, sou, antes de tudo e com muita honra, associado da ANPT, desta relevante entidade de classe que já foi muito bem ressaltado, e isso muito nos honra pelos oradores que me antecederam, a relevância do trabalho desenvolvido por esta entidade,
que tantos e tão relevantes serviços têm prestado à defesa dos direitos sociais, ao engrandecimento do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Brasileiro, de todo o chamado sistema de justiça e da sociedade brasileira como um todo, tendo em vista a enorme gama de atribuições desempenhadas pela ANPT em sua atuação cotidiana, conforme demonstra sua história ao longo dessas já mais de 3 décadas. De fato, a ANPT tem participado ativa, diligente e eficazmente de vários dos mais importantes momentos da história recente do nosso país, merecendo especial ênfase a contribuição que ela tem dado para os debates de tantos e tão relevantes temas no Parlamento brasileiro. E não poderia ser outra a sua postura, tendo em vista a grande responsabilidade que tem de representar os membros do Ministério Público do Trabalho, essa categoria que luta por tão caras questões como o combate ao trabalho escravo, ao trabalho infantil, e aqui me permitam um recorte para me referir à exploração sexual de crianças e adolescentes, essa que é uma das piores formas de trabalho infantil, inquestionavelmente, as irregularidades trabalhistas na administração pública, as fraudes trabalhistas em geral, dentre diversas outras questões não menos relevantes. Foi exatamente nessa linha de atuação que a ANPT, desde os seus primórdios, desde sua fundação em fevereiro de 1979, atuou no processo de redemocratização do país, inclusive com destacada atuação durante os debates da Constituinte, que levou à construção e, em seguida, à promulgação daquela que seria reconhecida por todos como a Constituição Cidadã, a Carta Magna de 1988. Não se olvida, pois, o papel fundamental desempenhado pela associação na luta pela inserção no texto constitucional das garantias e prerrogativas do Ministério Público e de seus membros. Pouco antes disso, já se havia participado, também aqui no Parlamento, de todo o processo que levou à edição da Lei de Ação Civil Pública, que possibilitou que se viesse a revolucionar, um pouco mais adiante, todo o processo brasileiro, mais especificamente no que tange às demandas de massa envolvendo a defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Altiva, eficaz e diligente também se mostrou a postura da associação quando, já sob a égide da nova Constituição, participou ativamente do processo de elaboração da Lei Complementar 75 de 1993, a lei orgânica do Ministério Público da União. Ao longo de todo esse período, e mais recentemente, inclusive, diversas outras questões tiveram também participação ativa e emblemática da ANPT, como os projetos que levaram à estruturação do Ministério Público por meio da criação de cargos de membros e servidores, questões remuneratórias e não menos importantes, alusivas aos seus membros, o combate à famigerada Lei da Mordaça, que, em última análise, busca impedir a necessária prestação de contas dos membros do Ministério Público à sociedade, inquestionavelmente necessária e imprescindível, dentre diversas outras proposições que exigem um acompanhamento constante, diuturno, ininterrupto, por parte da associação. E tem sido exatamente essa a tônica que tem pautado a atuação da ANPT, que não se limita, frise, o senador Waldir Raupp mencionava isso há pouco, não se limita a tratar de questões que dizem respeito de forma mais direta apenas aos seus associados, mas que tem discutido de maneira enfática, seja aqui no Parlamento, no Supremo Tribunal Federal e no Judiciário como um todo, bem como em diversos outros fóruns, como o Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho e tantos outros dos quais a entidade participa ativamente. Questões que dizem respeito à sociedade como um todo. Sendo exatamente nesse sentido, para ficarmos apenas em alguns poucos exemplos, o que se faz quando a associação trata, na sua participação, na luta pela aprovação da chamada PEC do trabalho escravo. E aqui vemos o coordenador nacional da Comissão Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, doutor Zé Guerra, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e saúdo a presença de Vossa Excelência. Esta PEC, como todos aqui sabem, é justamente aquela proposta de emenda à Constituição que se refere à expropriação de terras e das propriedades urbanas e rurais em que for constatada a absurda e nefasta prática de exploração do trabalho em condições análogas à de escravo. PEC esta, inclusive, que se encontra atualmente aqui no Senado, após uma aprovação, todo um processo legislativo que durou alguns anos, no âmbito da Câmara dos Deputados, retornou para esta casa e aproveitamos o ensejo para rogar aos excelentíssimos senhores senadores, senhoras senadoras, que possam apreciar a matéria e, se possível, tenho certeza que, pelo menos da composição aqui, temos a adesão de todos, unânime, aprová-la com a maior brevidade possível, marcando uma importante posição do Brasil no combate a uma situação absolutamente incompatível com a realidade que seria de se esperar do século XXI e de um mundo pretensamente civilizado. Ainda à guisa exemplificativa, não podemos nos esquecer da atuação da ANPT no acompanhamento de diversas outras proposições legislativas que implicam alterações nos direitos sociais,
no mais das vezes com cunho nitidamente precarizante, como aqueles que se referem à terceirização, que alargam ao máximo suas possibilidades, tratando o trabalho e o labor humano como uma mera mercadoria, o que evidentemente não se concebe, e ao chamado simples trabalhista, que cria na prática trabalhadores de segunda, terceira e quartas categorias, notadamente como seriam assim tratados e com respaldo legal os trabalhadores das micro e pequenas empresas. E menciono essas proposições, entre diversas outras, só para exemplificar. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, a ANPT também figura como ação direta, como autora de uma ação direta de inconstitucionalidade que tem por escopo o total banimento do amianto. Esse mineral cancerígeno que tantos trabalhadores, e não apenas trabalhadores, mas cidadãos em geral, população, mata a cada dia no mundo inteiro, já banido em dezenas e dezenas de países, e esperamos que essa venha a ser uma realidade em breve também no Brasil, que venha também a haver esse banimento total do amianto. Vê-se, portanto, senhoras e senhores, que, ainda que tomando por base apenas esses poucos casos aqui mencionados a título meramente ilustrativo, que a atuação da ANPT se mostra bastante ampla, não se podendo deixar por óbvio de destacar as questões que dizem respeito, de forma mais direta, ao Ministério Público Brasileiro, notadamente porque defender tal instituição, defender o Ministério Público, significa e empreender todos os esforços possíveis e necessários por seu fortalecimento, ampliar suas garantias, significa viabilizar uma atuação ainda mais enfática na defesa da sociedade e do Estado Democrático de Direito. Nesse contexto, não há como se conceber proposições como a malsinada PEC 37, a merecida e pertinentemente chamada PEC da impunidade, que tem por objetivo retirar a atribuição de investigar o chamado poder investigatório do Ministério Público. É bem verdade que nessa fase inicial trata-se da investigação em questões criminais, o que por si só já mostra extremamente grave, trazendo incontáveis prejuízos de proporções gigantescas para o combate à corrupção e aos crimes em geral. Mas não olvidemos que proposições como essa, certamente, além do seu efeito imediato no que tange a atuação na área penal, traria consequências também para a atividade investigatória como um todo do parquê, aí abrangendo improbidade administrativa, fraudes em geral, questões graves como algumas aqui já mencionadas a título de exemplo, como combate ao trabalho escravo, combate ao trabalho infantil, tão caras ao Ministério Público do Trabalho, senador Amorim, dentre inúmeras outras, esvaziando por completo a feição combativa da instituição do Ministério Público que lhe fora conferida pelo Constituinte de 1988, que está exatamente no âmago da Constituição Federal atualmente em vigor. E essa feição, esse Ministério Público não pode, por óbvio, passar a ser um simples espectador do combate às práticas ilícitas, nem um mero repassador de provas colhidas por outrem, com o que só perderia, e perderia muito, para dizer o mínimo, a sociedade brasileira. Precisamos, na verdade, isto sim, de uma atuação cada vez mais enfática no combate à enormidade de irregularidades que são cotidianamente verificadas, nas afrontas aos direitos sociais, nos ilícitos, enfim, que tantas vidas têm ceifado e tantos prejuízos têm trazido ao Estado brasileiro e à sociedade como um todo. Mas precisamos, para isso, ser dotados de uma melhor estrutura, para o que se também passa pela necessária criação de novos cargos de membros e servidores, e nesse sentido, todos os presentes sabem, o MPT se encontra numa situação difícil, para dizer o mínimo, periclitante, já até porque somos, sem dúvida nenhuma, a menor média servidor por membro e com diferença bem significativa no âmbito do Ministério Público da União e também se formos comparar com os outros ramos do Ministério Público, ainda assim nossa situação está bem complicada e na falta de um vernáculo talvez mais adequado, que eu utilizo esse. Além dessas questões, não há como se olvidar também a imprescindibilidade de uma efetiva e mais adequada estruturação da carreira dos membros da instituição. Aliás, precisamos resgatar a própria noção dessa carreira, a começar pelo restabelecimento do adicional tempo de serviço, conhecido pela sigla ATS, uma vez que não se mostra lógico um sistema remuneratório em que não há praticamente qualquer progressão. A efetiva e imprescindível evolução profissional ao longo do tempo e com base no bom trabalho desempenhado. Realidade essa se constata tanto pela ausência de perspectiva de promoções no curto, médio, até no longo prazo, no nosso caso o Ministério Público do Trabalho, quanto também pela ausência de uma progressão remuneratória que leve em conta critérios objetivos, de maneira que um colega, por exemplo, que tem 20 anos de instituição, recebe, em quase a totalidade dos casos, tirando algumas poucas exceções, remuneração idêntica ao colega que acabou de ingressar na instituição do Ministério Público, o que, ao nosso ver, não se mostra lógico, repito, nem tampouco razoável. E é nessa linha que se encontra, discutindo exatamente essa questão, aqui no Senado,
uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 68, 2011, a qual se encontra, inclusive, desde o final do ano passado, desde agora de dezembro, pronta para a pauta da Comissão de Constituição e Justiça, já com parecer favorável do senador Ginhagelo, do PTB, do Distrito Federal, e na qual se ressalta, nesse parecer, que o senador já apresentou e, repito, encontra-se a PEC pronta para a pauta. Se ressalta enfática e fundamentadamente a necessidade de valorização do tempo de serviço, sob pena de se aumentar o crescente desestímulo ao exercício das relevantes carreiras dos membros, desempenhadas pelos membros do Ministério Público do Poder Judiciário, que, tomando por base apenas os últimos anos, já perderam cerca de 1/3 do valor real de seus subsídios, os quais não têm nem de muito longe acompanhado a inflação, além de se submeterem os membros de tais categorias a todas as vedações possíveis e imagináveis, sem poder exercer qualquer outra atividade remunerada, salvo um de magistério, ainda assim com diversas e inúmeras limitações, o que só aumenta a relevância e a necessidade de aprovação da PEC 68, tanto na Comissão de Constituição e Justiça, que pleiteamos, quanto aqui no plenário do Senado, restabelecendo-se o ATS, o adicional por tempo de serviço, como componente remuneratório dos membros do Ministério Público e do Judiciário. Em suma, senhoras e senhores, cujas presenças abrilhantam esta sessão especial, cuja realização agradecemos mais uma vez a esta casa, aos senhores senadores e senadoras aqui presentes. Vemos que se a história da NPT, ao longo dessas mais de 3 décadas, tem umbilical relação com o Parlamento brasileiro, e é inquestionável que o tem, tal situação certamente perdurará por muito e muito tempo, tendo em vista que é aqui, o Congresso Nacional, justamente um ambiente propício e democrático para o debate das questões mais caras à sociedade. Então, sem dúvida nenhuma, estamos sempre à disposição para o que pudermos colaborar, o que pudermos contribuir com o Parlamento, porque entendemos que assim contribuiremos, sem dúvida nenhuma, com a sociedade brasileira. Justamente o ambiente propício para o debate das questões mais caras da sociedade. Para o que seria importante também que os membros do Ministério Público, assim como do Poder Judiciário, pudessem participar de maneira ainda mais ativa de tais debates e discussões, não se concebendo, ao nosso ver, que sejam impedidos de participar mais ativamente desse processo político, por não serem detentores de capacidade eleitoral passiva e, ante tal realidade, perca-se a oportunidade de obtenção de contribuições que seguramente seriam extremamente importantes para a democracia. Afinal, além de zelar pelo cumprimento das leis, seria importante que também pudéssemos participar de alguma forma de sua elaboração, aliado ao fato que somos as únicas categorias, membros do Ministério Público, os membros do Poder Judiciário, alijadas de uma participação efetiva e direta do processo político, salvo se formos considerar os presidiários também, uma categoria que é outra que também não pode participar desse processo, o que, ao nosso ver, não se justifica nem se mostra lógico ou razoável. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores aqui presentes, muitos são os desafios que se nos apresentam, sem dúvida alguma, mas sem também qualquer resquício de dúvida, já se avançou muito ao longo desses 34 anos de existência da nossa NPT. E, nesse sentido, não poderia deixar de homenagear o aqui já mencionado doutor Murilo Alevato, Norma Costa Pinto, João Pedro Ferraz Espaço aqui presente, Lélio Bentes Correia, Otávio Brito Lopes, Manuel Jorge Silva Neto, Regina Butros, Sebastião Vieira Cacheta e Fábio Leal Cardoso, este último, inclusive, aniversariante do dia, nossos ex-presidentes e suas respectivas diretorias. E as diretorias, eu gostaria de saudar na pessoa, foi vice-presidente na gestão do doutor Fábio Leal, doutora Daniela Landim, também aqui se faz presente, pelas inúmeras conquistas alcançadas ao longo de suas gestões. Agradecendo, portanto, mais uma vez ao Senado Federal, e em particular e de maneira especialíssima ao senador Eduardo Amorim, que preside esta sessão, tanto nos honra, pela iniciativa da realização desta sessão especial, e considerando aquilo que nas palavras de Aristóteles, que ressaltava que a grandeza não consiste em receber honrarias, o doutor João Pedro mencionei também como nosso ex-presidente, obrigado, que a grandeza não consiste em receber honrarias, mas sim em merecê-las, e para a gente é uma grande honra, porque se esta nobilíssima Casa Legislativa realiza a sessão hoje, é porque demonstra entender que a ANPT fez e faz por merecer esta honraria, e por isso agradecemos mais uma vez. Feito esse registro, esperamos que, com a proteção divina e o árduo e incansável trabalho das presentes e das futuras gerações, possa a ANPT e seus associados, passados esses primeiros 34 anos, mas nos futuros 34, 68, todo o futuro que vem pela frente, possa comemorar
novas e cada vez mais relevantes conquistas para a própria entidade de classe, para o Ministério Público e para a sociedade como um todo, efetiva e inquestionável destinatária de nosso trabalho e de nossa atuação. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela presença e pela atenção de cada um de vocês. Obrigado.